O ministro da Justiça vai mostrar hoje a proposta de emenda constitucional para tentar melhorar a segurança pública no Brasil. Detalhes com Márcio Rocha. O ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, vai apresentar nesta quarta-feira um novo texto da proposta de emenda à Constituição da Segurança Pública. De acordo com o governo, a nova PEC foi construída com sugestões de governadores e o anúncio será feito depois que os governos estaduais discutiram alguns pontos da proposta. A ideia é reorganizar e fortalecer o sistema de segurança brasileiro por meio de uma integração no país, preservando a autonomia dos estados e os municípios. Isso seria feito aumentando a participação da União no setor, já que atualmente a maior parte desse trabalho fica sob responsabilidade dos governos estaduais. Olha, nós estamos em janeiro de 2025. O governo Lula entrou em janeiro de 2023. Passaram-se 2 anos de governo. 2 anos de governo e não aconteceu nada na área da segurança pública. 2 anos sem acontecer nada na área de segurança pública. Quantas pessoas foram assassinadas em 2 anos no Brasil? Quantas pessoas morreram atingidas, executadas pelas chamadas balas perdidas? Quantas pessoas foram mortas porque erraram seu caminho numa rua qualquer numa cidade desse país? Quantas vidas foram perdidas? Quantas pessoas agora, nesse momento, estão com parte do corpo paralisada, atingidos por bala? Quantas pessoas foram vítimas de assalto à mão armada? Quantas pessoas foram mortas num assalto? Portanto, não é homicídio, é latrocínio. Quantos homens estão soltos depois de praticar um feminicídio? Quantos casos de estupro a gente tem por aí? Quantos casos de roubo de carga em 2 anos? Ou seja, um governo leniente no campo da segurança pública. Fica fazendo discurso, gosta de rodar o Brasil, os ministros para lá e para cá falam em grandes transformações e não tem transformação alguma no campo da segurança pública. Nós estamos largados. Nós não temos ministro da Justiça, nós temos um ocupante do Ministério da Justiça. É diferente. O senhor é ministro da Justiça? Não, eu sou ocupante do cargo de ministro da Justiça, mas eu não o exerço. Por que não? Porque eu não faço nada. Porque não faz nada. 2 anos. Um ministro que não serve para nada até o momento. Pode ser que se torne um ministro tão talentoso que, a exemplo do Fernando Henrique Cardoso, quando foi ministro da Fazenda, se tornou candidato a presidente da República porque conseguiu fazer o plano real que baixou a inflação. De repente, o ministro Ricardo Lewandowski faz o plano real da segurança, o plano real que acaba e combate o PCC, e ele se torna candidato a presidente do Brasil com o meu voto. Mas tudo que a gente está vendo é inação, enrolação. Você não vê o governo federal entrando nessa história por medo, por receio, porque não é fácil. Não é fácil. Eles só querem fazer a coisa fácil. Coisa fácil é anunciar que está abrindo uma nova universidade, o programa mais isso, mais aquilo, mais limão, mais goiabada. Isso é fácil de fazer. Agora, enfrentar, botar a mão na lama para combater a criminalidade, isso não existe. Esse governo é um governo fraco no campo da segurança. Ah, mas você está então sugerindo que o governo anterior era muito bom, né? O governo Bolsonaro. O governo Bolsonaro era um lixo no campo da segurança pública. O governo Bolsonaro era um lixo. E o governo Lula é outro lixo no campo da segurança. São 2 governos seguidos. 6 anos, portanto, os 4 do presidente Bolsonaro e os 2 do governo Lula, nulidades no campo da segurança pública. 6 anos. Aí sim. Se eu perguntava quantas pessoas foram assassinadas, etc., em 2, imaginei 6. Nós estamos largados. Nós não podemos confiar na segurança pública nacional. A gente fala e olha para o Rio de Janeiro, um estado maravilhoso, uma cidade maravilhosa. Todo mundo tem um pouco do Rio de Janeiro dentro de si, sabe? O orgulho de ser brasileiro, porque nós temos o Rio de Janeiro. Eu tenho isso com o Rio de Janeiro. Eu não sou carioca, não sou fluminense, mas você olha para o Rio de Janeiro, você vai para lá, você fala, meu, que lugar abençoado.
Agora, abençoado e com um grande nó para resolver, o Rio. Aí a gente olha para os governadores do Rio, um desastre, todos os governadores uma catástrofe, e fica pensando que o Rio de Janeiro tem um problema do Rio de Janeiro, um problema fluminense, um problema carioca. Mas as armas que chegam aos morros do Rio de Janeiro passam por um porto que é federal, passam por um aeroporto que é federal, passam por uma fronteira que tem controle federal, passam por divisas de estados que não são o Rio de Janeiro, que tem controle estadual desses estados que ficam às vezes batendo bumbo, dizendo que estão fazendo muito pela segurança e não estão. E aí desemboca tudo no Rio de Janeiro e aí vamos lá com aquela polícia que também não dá conta do recado. Então nós temos um problema grave e todos estão brincando. Eu falo com um tom de indignação e até uma dose de, não vou dizer agressividade porque não é o meu perfil, mas é indignação de olhar para um camarada com a formação do Ricardo Lewandowski e ver que ele não tem vergonha na cara de ir embora. Pede as contas pro Lula. Vai lá e fala, olha, eu não tenho talento para esse troço. Porque se tivesse, já teria feito. Ou então, se tem, faça. Aí ele vai levar o papelzinho pro presidentezinho dar uma olhadinha. Coisa ridícula. Você não sabe, Débora, o apelido que em alguns setores do Poder Judiciário dão ao Ricardo Lewandowski. Eu não vou nem falar de tamanha vergonha que eu tenho. Eu tenho uma certa vergonha de falar. Mas é um apelido que está ligado à incapacidade dele de tomar decisões transformadoras. É um apelido feio, mas descreve bem esse perfil paralisado, cansado. Vai embora, vai para casa. Tem uma carreira bonita, tem uma história bacana de serviços prestados, vai embora. Vai cuidar da sua vida, deixa a gente cuidar da nossa. Agora fica ali, ocupante do Ministério da Justiça sem fazer coisa alguma. É um enganador.